O vídeo de hoje é sobre Carlo Acutis. Você deve ter ouvido muito falar dele esses dias, porque ele foi canonizado pela Igreja Católica, agora ele é santo, e a sua vida é uma grande inspiração não só para os adolescentes, como também para os pais que desejam fazer educação domiciliar. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e oriento famílias que desejam fazer educação domiciliar, seja parcial ou seja total, e também resolver desafios nessa vida escolar, que não faltam, né? Tem bastante. Bom, vamos falar aqui rapidamente de quem foi Carlo Acutis. Carlo Acutis, ele nasceu em Londres, na Inglaterra, porém ele é de família italiana, então com meses de vida ele voltou para a Itália, e ele viveu apenas 15 anos, infelizmente ele morreu aos 15 anos com leucemia, uma leucemia assim muito abrupta. Eu até esqueci, tem uma outra palavra, até esqueci, mas de uma forma muito abrupta, de uma forma muito repentina. E ele, desde muito cedo, ele se interessou muito pela igreja, por Jesus, por Deus, e aí ele montou um site na época, né, de milagres eucarísticos. Inclusive ele é chamado de influencer de Deus, e enfim, as coisas começaram a tomar uma proporção, né, de uma certa forma, que ele dedicou sua vida a isso, né, tanto é que ele virou beato em 2020, e agora, 5 anos depois, ele virou santo. Bom, o que a vida dele, né, essa tão breve existência pode mostrar? Inclusive, junto com ele, foi canonizado um outro jovem, que foi o Pier Giorgio Frassati, se não me engano, e ele morreu com 24 anos, só que ele é de uma outra época, né? Ele morreu há exatos 100 anos. Então, para ficar mais próximo da gente, e é isso que causou tanta repercussão, né? O fato de parecer ser tão próximo, a gente vai se concentrar no Carlo. Então é o seguinte, ele, desde muito novo, ele demonstrou a fé dele não apenas indo à missa aos domingos, mas era parte da vida diária dele. Então, tudo que ele fazia tinha esse propósito de estar junto com Deus, de estar junto com Jesus Cristo, enfim. Tudo na vida dele era isso. Então, o que isso pode nos ensinar? Que educar não é só transmitir conteúdo escolar, como também valores, virtudes e espiritualidade ativa. E isso independentemente da sua religião, independentemente da sua crença, tá? Eu tô pegando o Carlo Acutis, que é um exemplo católico, mas você pode passar isso para a sua religião. Não é uma coisa de só ir na igreja, como se estivesse indo para um outro lugar, como se estivesse indo para um shopping, que você vai e depois esquece. Você tem que viver isso, viver esses valores e incentivar com que os mais novos também vivam esses valores. Então esse é o primeiro ponto da vida do Carlo Acutis que pode nos inspirar. Primeiro, o segundo, né, na verdade o primeiro foi esse, é o uso da tecnologia. Aí você pode falar, Dani, mas o Carlo na época dele não tinha redes sociais, não tinha Instagram, né? Na época dele tinha o Orkut foi dominado, né? Não sei se você lembra, foi dominado por brasileiros na época. Então era uma rede que tinha, acho que mais de 90% dos usuários eram brasileiros. Mas ele usava a internet para evangelizar. Ele sabia usar a internet. Então, o que isso nos mostra? Que o problema não é a internet não é, como muitos querem achar, como muitos insinuam, a marca da besta, sabe? Não, a internet, ela é um recurso muito importante. Inclusive, lá no meu programa Depois da Escola, tem uma aula bônus só sobre recursos online. Realmente, a internet é um recurso extremamente importante. E ele usa, como eu já falei, né? Ele criou um site sobre milagres eucarísticos, e não era um uso vazio, como a gente vê hoje. Então, se você usar a internet com propósito, e aqui mesmo no YouTube você tem canais maravilhosos onde você pode aprender de tudo, isso para qualquer idade, isso também pode ser aí um norte para os adolescentes, né? Então, a internet é sim uma ferramenta de aprendizado, criatividade e serviço, se houver um acompanhamento. Então, você não pode jogar,
porque o adolescente ele não vai saber sozinho escolher os melhores para ele vai escolher o que é mais vantajoso, prazeroso, né? Então, assim, cria esse acompanhamento e incentive o consumo de conteúdos que realmente vão acrescentar na vida dele. Então, inclua projetos digitais na educação domiciliar, pesquisa, produção. A pesquisa é quase feita na internet hoje em dia, né? Mas produção de conteúdo, portfólio de conhecimento, de fé, se for o caso, enfim, do assunto que ele se interessar. E o Carlo, ele unia fé e tecnologia exatamente por conta disso, né? É algo muito inspirador. Então, você usar o digital, você usar a arte, a cultura contemporânea, sem abrir mão dos valores. Então, isso é uma coisa, assim, muito, muito, muito inspiradora, né? Misturar leitura clássica com recursos digitais, documentários, aulas online. Aqui mesmo no YouTube você pode encontrar aulas de diversos assuntos, documentários de diversos assuntos, filmes mais antigos. Então você, assim, são recursos riquíssimos, muito riquíssimos. Explore essa plataforma, explore. Eu vou dizer, eu tô em várias redes sociais, inclusive eu tô deixando o link aqui, mas a que eu mais uso é essa aqui. Tá? Eu fico horas aqui, horas, horas, horas. Às vezes, nem mesmo eu não sento para estudar, porque não dá tempo. Mas às vezes eu tô fazendo outra coisa e eu tô lá, vendo vídeos, né? Procurando adquirir conhecimento. E assim, eu posso falar por mim mesma que é algo assim muito inspirador e que para adolescentes é mais ainda, né? Porque eles estão em formação. E uma outra coisa também que o Carlo Acutis pode nos inspirar é que ele tinha um forte senso de solidariedade. Ele veio de uma família rica, mas ele ajudava os pobres, ele doava tempo, ele pegava coisas da despensa para poder doar para as pessoas. Então, a educação em casa, a educação escolar é basicamente conteúdo de apostila, né? E a educação em casa, ela não pode ser só conteúdo de apostila. É também formar cidadãos éticos, compassivos e responsáveis. Então, assim, é legal envolver os filhos de ações de solidariedade. Isso também é after school, isso também é educação em casa, pequenos serviços na comunidade, serviços em casa. Então, assim, são coisas que vai muito além do acadêmico. E isso também ajuda a formar um ser humano mais responsável, um ser humano mais empático, um ser humano com valores. E também histórias de santos, né? E as histórias dos santos são muito interessantes, não só do Carlo, como muitos outros. Vale mais do que 1000 sermões. Então, se você é católico, celebre o Carlo na sua casa, né? Principalmente se você tem um adolescente, porque ele é muito próximo. E ele mostra que a santidade, que uma vida santa, está acesso a qualquer pessoa, de qualquer pessoa. Não é uma coisa assim muito distante, porque os santos, eles viveram muitos anos, eles eram de outras épocas, de outras idades. O Carlo, ele era santo de calça jeans, né? Como João Paulo II falava, né? Como São João Paulo II falava. Acho que era João Paulo II que falava isso, que ia vir essa geração e já está vindo. Ele viveu, ele nasceu, muitos dos que estão assistindo aqui nasceram na mesma época, né? Ele nasceu em 91. Então, assim, ele nasceu no final do século XX, né, como a maioria de nós aqui. Então, ele é uma coisa muito próxima. Então, não tem desculpa, né, para você ser uma pessoa boa, para você ser uma pessoa que usa realmente valores na prática. Então, se você é católico, se você compartilha da fé católica, então conte a sua vida, mostra fotos, assista documentários, reza pela intercessão dele, porque isso gera um senso de propósito e identidade cristã nos filhos. Inclusive, eu vou deixar aqui um material gratuito, que é a liturgia dos pequeninos e jovens. Cada mês é um diferente. O mês de setembro de 2025 eu vou deixar aqui no link, é um drive direto, então você baixa, não precisa colocar nome, não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada, é totalmente de graça, até um presente. E lá tem de 4, isso aí tem para crianças também, de meditações da liturgia diária para crianças de 4 até adolescentes de 17 anos. Então é bem legal, tem um convite à ação, tem um santo do dia, é bem interessante. Então é isso, né? Para concluir, se você gostou, já deixa o seu like aqui no vídeo e aplique. Se tiver um botão aqui escrito se inscreva, você não está inscrito, então se inscreva já para poder
já terá acesso aos próximos vídeos. Então, Calacutes, ele mostra que é possível viver a fé com alegria, usar a tecnologia para o bem e buscar a santidade desde cedo. Então, assim, a educação domiciliar, ela não é só a transmissão de conhecimento, ela é a formação de pessoas inteiras, de pessoas integralmente. Então, é fé, valores, estudos, é tudo junto e misturado. Então, aí é que a vida ganha propósito. É aí que, desde cedo, né, isso também é uma coisa muito importante sobre ele desde cedo sabia muito o que queria. E isso mostra que os adolescentes, sim, eles podem saber desde cedo o que eles querem, já ter um propósito muito bem encaminhado, mas eles precisam de acompanhamento, e esse acompanhamento vem em casa porque a escola não faz, é impossível. Imagina uma escola com 400 alunos dar esse acompanhamento para todo mundo. Então isso precisa ser feito em casa. Então é essa a mensagem que eu queria deixar hoje, espero que tenha gostado. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos.